Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola e deixa eu te fazer um convite. Estamos com uma enquete muito legal no 48 991 914706. Qual é que é o gol mais bonito da semana? Foi o gol do Aleph Manga do Avaí contra o Amazonas, tá aí? Ou será que foi o do Sérgio Oliveira? Pegou meio ali de sem pulo ali do Sport contra o Corinthians. Ou foi o gol de ontem à noite do Morelli, do Criciúma contra o Remo no empate em 1-1. A gente vai ver aí o gol do Morelli, a bola na área, acaba sobrando ali, vai toquezinho pro Morelli, ele acertou o cantinho do goleiro. Tem que ter replay, quero ver, tem replay. Ou foi o gol do Lucas Braga, do Vitória contra o Fluminense. Você pode botar ali, hashtag Avaí, mas tem que ser coladinho, não dá o espaço, senão o aplicativo não computa aí o seu voto. Hashtag Sport, hashtag Criciúma ou hashtag Vitória. Deixa eu mostrar aqui, ó, no telão como é que tá a parcial do gol mais bonito da semana. O Avaí lidera, fechou, arredondou para 50%, hashtag Avaí, sem espaço, juntinho. Hashtag Sport 30%, Criciúma, hashtag Criciúma 20% e a hashtag Vitória ainda não recebeu nenhum voto. E Ansel, pega o seu telefone aí e dá um voto pro Vitória aí para não ficar tão ruim pra galera ali que torce pro Vitória, que simpatiza com o Vitória. Vamos para as mensagens? Como chora esse badal, Ricardo? Ricardo tá na praia, né? Daí não dá pra chorar, só sorriso, né? Tá na praia com seu Ray-Ban ali, seu óculos escuro, tá pegando no pé do badal. O Marisson, também de óculos, olha que curioso. Boa tarde, sempre ligado. Será que o meu Figueira vai quebrar o tabu de ganhar fora de Floripa? Tá torcendo o jogo na Arena Pernambuco, é logo mais contra o Retrô. A Maraísa, de Itajaí. Boa tarde, Mancha. Manda um abraço pra minha família Pereira de Camboriú. Um abração pra família Pereira lá de Camboriú, que sempre estão ligadinhos no Clube da Bola e todos os torcedores do Vascão. Amanhã vai dar 2-0 pro Vasco. Vamos falar desse jogo na tela da NDTV Record. Cruzeiro e Vasco domingo. Tem mais? Meu xará, Marcelo, lá de Chapecó. Botou a foto da família, bonita. Boa tarde, Mancha. Já que não tem gol da Chape, meu voto é no Sport. Não voto no Avaí por nada. E bota uma risada de internet ali, kkkkkk. Vamos seguir falando da Série B. Aleph Manga. Chegou, era dúvida, será que vai desempenhar aquele futebol que tanto se esperava dele? O pai dele prometeu 15 gols. Por enquanto não deu, mas tem até o final do ano, né? Vamos estender esse período. Aleph Manga falou aí dessa boa fase agora, se reencontrando ali no ataque do Avaí. Fala, Aleph. Primeiro, eu estou muito feliz em poder tá acontecendo essas situações, né? Claro que o coletivo tá saindo muito bem, né? Eu vim de uma lesão, fiquei muito triste por isso. Eu sou um jogador que eu nunca tive lesão na minha vida, falei até com o filho depois, foi a minha primeira lesão na minha carreira. E, cara, eu acho que é trabalho, acho que a gente trabalhar todos os dias, né? O professor sempre vem vendo os pessoal que quer ter uma oportunidade, né? E eu confesso que eu fiquei muito chateado quando fiquei no banco de reserva, porque acho que nenhum jogador gosta de ficar no banco. Mas graças a Deus eu pude entrar no jogo contra o Novo Horizontino, fiz o gol, mas estava impedido, né? E no contra o Cuiabá eu entrei no segundo tempo, dei um gol, uma assistência. Então, assim, cada jogo, para mim, eu considero como se fosse uma final, né? Porque a gente tem um objetivo muito importante na temporada, que é o acesso, né? A gente conseguimos a taça do Catarinense, só que já passou. Agora é página virada e eu estou muito feliz em poder estar ajudando meus companheiros. E espero que daqui para frente a gente possa continuar cada vez mais crescendo. Sobre a questão do América Mineiro, a gente sabe que vai ser um jogo difícil em casa. É uma equipe também que vai brigar pelo acesso também, a gente sabe disso. E a gente em casa, a gente não podemos negociar, temos que vencer em casa, é obrigação nossa, né? E sobre a questão do entrosamento, acho que é jogo após jogo. Os meninos também que chegaram também já estão tendo entrosamento, né? Os que chegaram agora, os reforços. E cada dia que passa assim nos treinamentos e nos jogos, a gente vai se conhecendo um a um, né? Principalmente os pessoal ali do meio campo ali. Então, assim, cara, eu sinceramente estou muito feliz pela equipe que a gente tem hoje, né? A equipe que a diretoria montou. E a gente sabe que com essa equipe que a gente tem, a gente vai brigar todos os jogos, qualquer adversário, seja aqui em casa, seja fora de casa. Porque a gente tem um objetivo muito grande em novembro, que é o acesso. A gente sabe que não é fácil, é o início da competição, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o nosso objetivo é esse, o foco é esse, é o acesso. E a gente, se Deus quiser, em novembro a gente possa estar comemorando todo mundo junto. Aí, palavras do Aleph Manga e Ansel. O nosso Rodrigo Teodósio, colega e torcedor do Avaí, tem até tatuagem do Avaí, disse: ele deu uma evoluída boa. Deu mesmo?
Melhorou bastante. Na minha opinião, acho que o Avaí errou no início da temporada com o Manga pelo seguinte, Mancha. O Manga vem de um período grande de inatividade, pela questão lá que ele foi punido na Operação Penalidade Máxima. No início do Catarinense, jogo quarta, domingo, o Manga joga 4 partidas seguidas, logo em início de temporada, onde o jogador ainda não está no seu melhor fisicamente, sente uma lesão muscular, fica tempo parado, volta na reta final do Catarinense. Nas quartas ele faz o gol contra o Figueirense, mas na sequência perde o pênalti de novo contra o Santa Catarina. Na final do estadual ele também não vai bem nos 2 jogos, então acho que tem tanto a parte física que ele não estava legal, com a parte mental também. O jogador, quando a bola começa a entrar, quando as coisas começam a acontecer, a confiança aumenta, então ele vai arriscar um drible, ele vai arriscar um passe mais difícil, ele vai arriscar uma finalização mais difícil, e a gente começa a ver um Manga mais próximo daquilo que o torcedor do Avaí esperava. Hoje jogando mais como uma dupla de ataque, ele junto do Kleber, está mais próximo do gol, acho que de repente pode ser o melhor jeito de potencializá-lo. Muitas vezes quando ele jogava na ponta esquerda com o Wenderson Moreira, recuperava a bola muito longe do gol, então às vezes tinha que correr 40, 50 metros para frente e acabava faltando força, uma vez que ele não estava bem fisicamente, não conseguia contribuir da melhor maneira que o torcedor esperava. Mas acho que essa crescente do Manga vem junto com a crescente coletiva do Avaí também, macho. O Avaí vem fazendo bons jogos, venceu o Amazonas sem maiores problemas. É bem verdade que o Amazonas é um time muito frágil, muito frágil mesmo. Conversava aqui fora do ar com o Marquinhos, que em alguns momentos, alguns saltos de pressão que a linha de zaga fazia, gerava espaço nas costas, assim, chegava a ser até mesmo inocente. Acho que o jogo ficou tão fácil que o Avaí até relaxou, tanto que o segundo tempo foi mais monótono, assim. Mas vejo hoje o Manga bem, o Avaí bem, tem tudo para fazer um grande jogo hoje contra o América e de repente sair com mais uma vitória para entrar no G4. Legal, o próximo jogo do Avaí confirmando, né? Avaí e América Mineiro, 2 candidatos aí, pelo menos na opinião dos jornalistas, dos especialistas, hoje, 8 da noite, na Ressacada, horário bom pro futebol, você não chega em casa tão tarde. Gosto do horário das 20 horas. Tem palpitômetro, mas deixa eu só perguntar pro Badá. Vi que o Badá estava prestando atenção ali no comentário de Ansel. Você gostaria de o Aleph Manga no seu time, Badá? Olha, Mancha, eu acho que ele tem potencial, acho que ele tem qualidade. Tá melhorando, tá evoluindo, é um novo trabalho do Jair Ventura e o Aleph Manga está sabendo aproveitar a confiança que está recebendo. Mas não é nada de extraordinário. É um jogador que cabe bem em qualquer time de Santa Catarina. Até pelo salário que recebe, né? Então, naturalmente que ele teria sim vaga no time da Chapecoense. Ele é um jogador que tem qualidade, que tem potencial e certamente, diferente do que os havaianos estão falando de mim aí, né? Eu meio que levo como brincadeira, levo como brincadeira essas brincadeiras dos torcedores do Avaí, né? Então, o Aleph Manga é um jogador importante que pode colaborar muito sim com o Avaí nessa caminhada do Leão da Ilha aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um palpitômetro no ponto, já vou chamar o Emerson, quero também a opinião do Marquinhos, mas o Aleph Manga seria o salário mais alto? Seria tipo o Badá do Clube da Bola, o salário mais alto do Avaí? Quando diria o poeta, sereria, Mancha. Sereria? Então, não é um jogador barato. Não é barato? É o que eu posso dizer. Tá certo. Vamos pro palpitômetro. Dá pra enrolar a língua nessa. Avaí e América Mineiro, opinião da galera aí do Clube da Bola. Você pode mandar a sua opinião também pro 991914706. O Ian vai de 1-0 pro Avaí. Aquele resultado mínimo. Pra dar que é rolo, que é confusão, é 1-1. Eu já botei 2-1, né? Uma pitada de emoção no jogo da Ressacada de logo mais, 2-1 pro Avaí. O Cacá Oliveira, 1-0 também, aquele resultado mínimo. O Emerson vai de empate, acompanha o Badá. E eu fiquei com o resultado igual do Marquinhos ali. O Marquinhos também opinou aí por um 2-1 no placar a favor do Avaí. Ninguém colocou, Emerson Luiz, ninguém colocou a vitória do América. No máximo, um empate ali em 1-1. Você tá apostando mais no Avaí? Na verdade, você apostou no empate. Apostei no empate pelo equilíbrio. O Avaí tá bem, tá numa crescente. Tem de melhorar, como a gente falou, até o final do campeonato, que é muito longo. 5ª rodada apenas, são 38. Aí ganha elenco, não ganha time. Mas o América Mineiro é SAF. O América tem Cruzeiro e Atlético na Série A. É o time da capital lá em Belo Horizonte. Marquinhos sabe melhor do que eu.
que está disputando uma segunda divisão. E eu estava dando uma olhada aqui, realmente, o Vila Nova lidera com 10, tem o Atlético Paranaense que entra como favorito, é um time muito forte, de peso, de camisa, de tradição, que é vice-líder junto com o próprio América, CRB, Remo, Novo Horizontino, todo mundo com 9 pontos, e o Avaí está aqui em 7º lugar com 8. Mas a gente não pode esquecer do Goiás, a gente não pode esquecer do Coritiba, por isso que eu acho que num contexto geral, o próprio Atlético Goianiense, nós temos uma Série B bem difícil pela frente aí para os catarinenses para conseguir o acesso, viu, Mancha? Legal. O arroz da torcida Elas, do Figueirense, ela sempre tá ligada no programa, bateu uma foto da tela. Boa tarde, meninos. Hoje meu Figueira vai dar a volta por cima. Dê um abraço no Marquinhos. Tenho um grande carinho por ele. Marquinhos, já que ela tocou na palavra carinho, você é um dos poucos jogadores, né? Que jogou nos dois, foi campeão nos dois aqui da capital, no Figueirense, no Avaí. E até hoje tem o carinho da torcida. Você tem um bom relacionamento. Você jogou mais no Figueira, mais tempo, né? Jogou mais tempo no Figueira, mas ainda tem um bom relacionamento com o torcedor do Avaí, com o time do Avaí. Tem um espaço aí no teu coração? Com certeza. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de ter jogado nas duas equipes da grandeza, né, de Figueirense e Avaí, onde no Figueirense fiz mais de 100 jogos, né, 4 anos dentro do clube, 3 anos de Série A, né, 2 campeonatos, e no Avaí também, no momento aí, no final da carreira, também podendo vestir a camisa, não só sendo campeão e entrando para a história, tendo a oportunidade dentro da partida também ser capitão. Então, assim, vestir a braçadeira de capitão nas duas equipes, com toda a rivalidade que tem, são para poucos, então fui privilegiado e com certeza tem um carinho, óbvio que tem alguns que ficaram chateados, né? Tem a questão da paixão, mas é natural, eu levo numa boa, mas sim, conquistei um respeito, claro, criado dentro de campo, né? A gente sempre procurou ser o máximo profissional, né? Respeitando as entidades e com certeza fui privilegiado de ter colocado um nome na história desses 2 grandes clubes aí de Santa Catarina. Curiosidade, Marquinhos, você colocava sozinho a taxa de capitão ou pegava a ajuda ali do lateral? Na verdade, eu já colocava a braçadeira, já no vestiário ali, e sempre era o roupeiro que traz ali, coloca, né, em ti, deseja boa sorte, tudo, então era ali no vestiário. Porque as mais recentes são mais modernas, né? Ela vem com uma tirinha e tal. Antigamente era aquele velcro, pra tirar tinha que usar as 2 mãos. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, nossa parcial, qual o gol mais bonito da semana? Foi do Avaí, foi do Manga, do Avaí contra o Amazonas, do Sérgio Oliveira, gol do Sport contra o Corinthians, do Morelli, do Tigre contra o Remo, do Lucas Braga, do Vitória contra o Figueirense. Vitória ganhou uns votos, a gente chamou aqui, o Ian chamou, foi ó, #Avaí, 37,5. Liderando ainda, o Sport aparece com 25,0, #Criciúma, 18,8 e #Vitória, 18,8 também. Lembrando que você tem que colocar sem espaço, hashtag e o nome do time coladinho pro aplicativo Computar. Tem mensagem chegando. Marquinhos, charado do nosso Marquinhos, está doando sangue, olha só que legal. Mancha, doar sangue é bom, doar sangue azul é melhor ainda. Grande abraço ao guerreiro Marquinhos. Marquinhos do Cobra Sol, legal, e registrou o momento lá no Emosc. Legal demais, Marquinhos, parabéns. A Silvia Márcia. Boa tarde, Mancha. Hoje é dia de torcer para o melhor de Santa Catarina, nosso Avaí. Acredito que com o esposo e com o filho ali também, o sobrinho, o afilhado, na foto. Ezequias, né, de Chapecó. Fotinho com a família, legal, Ezequias. Hoje o Coelho vai fazer a festa. Quê? 2-0 pro América, tá apontando Ezequias. Tá na vibe da derrota do Avaí. Ó, boa tarde, um abraço para essa equipe competente do Clube da Bola. Babi Mello, ô Babi, legal, obrigado pelo carinho. Tem mais uma? Vamos ver se tem. O Heleno Grego. Boa tarde, Mancha, a todos. Este ano não sobe nenhum catarinense. Vão brigar de 8º a 13º colocado. Pode anotar e dá-lhe Tigre. Legal a vibe do Heleno, tá com a vibe boa aí pros catarinenses na Série B, mas respeitamos, claro, a opinião do nosso telespectador. Vamos falar do Figueira, falar da Série C? Ó, o Flávio, meio-campista do Figueirense, falou, né, da cobrança forte depois da derrota no meio da semana lá em Tombos. Fala, Flávio. Foi uma cobrança forte, né? Porque a gente não pode viajar uma viagem tão longa como foi para Tombos e chegar lá e tomar 3 gols no primeiro tempo. É uma cobrança que a gente tem e foi cobrado depois para poder não acontecer mais, porque a gente está apenas na segunda rodada, mas é um campeonato curto.
É um campeonato que, se a gente não ter uma atenção maior assim, a gente acaba ficando para trás. Então, a gente, a partir desse momento, ter a cobrança forte para poder não acontecer mais. Com certeza, a vitória, querendo ou não, ela te ajuda. A gente falou de confiança, a gente ajuda a te dar mais confiança, mais coragem dentro da partida, e é o que a gente está buscando. A partir do momento que vem a primeira vitória, acredito que as coisas sempre têm a melhorar. Aí, palavras do meio-campista Flávio. A gente tem uma arte aí para confirmar o jogo do Figueirense de logo mais, às 7h30, contra o Retrô, na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata. Legal, né? O jogo em Recife. Ian, você me falou ali nos bastidores que andou observando o Retrô. Pois é, mano, fui dar uma estudada no Retrô, ver quais jogadores estão por lá, que geralmente a Série C e até mesmo a Série D tem aqueles medalhões que às vezes a galera lembra, que jogou no time A, no time B e estão meio perdidos por lá. O Retrô tem um bom time, tá? Não começou bem a Série C, é bem verdade, mas foi finalista do Campeonato Pernambucano, acabou perdendo o título para o Sport. Observei alguns padrões da equipe, é uma equipe que chuta muito de fora da área, o Figueirense vai ter que tomar cuidado com isso. O Retrô ainda não fez gols na Série C, empatou com o Tombense e perdeu da Ponte Preta jogando fora de casa, mas o Figueirense vai ter que tomar cuidado, tem alguns jogadores ali no meio-campo que finalizam bem de fora da área. O Fernandinho, que é aquele que jogou no Grêmio, que jogou no Flamengo, é o comandante do ataque ali do Retrô. Ele é um 9, mas não muito 9, sai muito da área ali para circular, então o Figueirense tem que tomar cuidado também para os zagueiros não perderem a referência, acabarem gerando espaço ali. O Fernandinho sai muito da área, finaliza muito bem de fora da área. O Jonas, volante também, ex-Flamengo, finaliza bem de fora da área, então o Figueirense vai ter que tomar cuidado. O Figueirense é uma equipe que morde pouco na marcação, conversávamos sobre isso fora do ar também. O Figueirense hoje é uma equipe muito frágil sem bola, mesmo quando está ali com as duas linhas de 4 postadas, então vai ter que ter mais pegada, vai ter que estar mais atento. Se subir a pressão, tem que subir para realmente pressionar o adversário. A gente viu no jogo contra a Tombense que muitas vezes subia essa pressão, mas era uma pressão falha, uma pressão devagar. Então, quebrando essa primeira pressão, é como se fosse um dominó, vai gerando situação de superioridade numérica e o Figueirense ia sofrendo 2-1, 3-2, e o Tombense chegava na área do Figueirense como queria. Então, precisa melhorar urgentemente essa parte defensiva. Fala-se muito, o Thiago Carvalho, mas os jogadores também têm responsabilidade nesse momento ruim. Legal. Pergunta dupla para o Marquinhos. Marquinhos, você não disputou a Série C, né? Mas disputou a segundona em São Paulo? Essa é a primeira pergunta. E acha que o trabalho do Thiago Carvalho realmente já está no checkmate? Já estão olhando para ele com desconfiança? Nunca joguei Série C. Não, realmente, uma competição muito difícil. É complicado, tem que saber jogar a Série C, como a gente fala também da Série B, tem que saber jogar a Série B, a Série C é igual, né? A questão do Thiago, né? Com certeza, ele está pressionado, né? Existe essa pressão. O Ian foi muito feliz na colocação dele referente às questões do Figueirense, né? Nessa questão que falam, né? Setor defensivo, 7 jogos seguidos aí tomando gol, mas hoje a gente fala de organização defensiva, onde todos são responsáveis em marcar. Então, como o Ian citou, tem situações dentro do jogo que a gente conseguiu ver da última partida, que não teve uma agressividade na marcação, e o Thiago comentou isso, né, da agressividade, ser mais agressivo com a bola e sem a bola. Então, o Figueirense necessita disso, só a vitória interessa ao Figueirense. É um jogo difícil, o Retrô, vice-campeão pernambucano, com jogadores experientes, então não vai ser uma partida fácil. No mínimo, tem que sair de lá com empate, né? Como a gente comenta, se não consegue os 3 pontos, no mínimo 1 ponto para trazer para cá, porque é um jogo dificílimo e o Figueirense precisa desse resultado, até para o ambiente mudar, né? Não só a pressão em cima do treinador, mas como a pressão em cima do elenco, né? Que precisa dessa vitória aí nesse início de Série C. Legal. O Sérgio Badá, que acompanha a Chapecoense desde sempre, viveu toda a escalada da Chapecoense, saindo lá de uma 4ª divisão, 3ª, 2ª, esteve na Série A, hoje na Série B. Nível de saudade de disputar uma Série C, Badá, qual é? Muito obrigado, Mancha, mas nenhum. Não temos nenhum. E eu tenho comentado isso, né? Aqui se questiona muito, às vezes, o trabalho do Dalpozo, o trabalho do Maringá. Eu falei essa semana, digo, gente, Chapecoense só está na Série B hoje porque o Gilmar Dalpozo e o Maringá chegaram ano passado a tempo de salvar a Chapecoense do rebaixamento. Senão nós
encarando esta Série C, que é difícil. A cada ano melhora o nível técnico e o grau de dificuldade dessa Série C com clubes tradicionais. Figueirense é um deles e tem outros por aí. Né? Outro dia eu vi o Londrina em casa com o Ipiranga. O Londrina fez 3-1 num bom jogo de futebol. Então a Série C é um campeonato difícil. Se agarre para ficar na Série B. Porque se cair para a Série C, meu amigo, o grau de dificuldade está cada vez maior. O Figueirense sabe bem, muito bem como que é difícil encarar essa Série C. Verdade, vamos pro palpitômetro. Retrô e Figueirense, jogo de logo mais na Arena Pernambuco. Pode colocar na tela. Ó, o Ian... um empate, 1-1. Badá já vai de vitória do Retrô, 2-0. Eu vou de 1-0 pro Figueirense. Cacá Oliveira, 1-0 pro Retrô. Emerson Luiz, 2-1 pro Figueirense. No empate, 1-1. Empate, 1 pro Figueirense, 1 pro Retrô. Emerson Luiz, tudo é uma questão de ângulo, né? De onde você olha. A gente aqui que convive com uma Série B, que conviveu com Série A, exemplo do Badá, do Criciúma, né? Não quer saber de Série C. Agora, como seria bom uma terceira divisão aí para um Metrô, para um Beck, para daqui a pouco estar pensando em voos maiores, né? Ah, seria, sem dúvida nenhuma. Aliás, foi um divisor de águas aqui na vida do Metropolitano lá em 2013, quando o Metrô enfrentou o Caxias do Sul, aqui no SESI, pela Série D. Empatou em 2-2 e lá no Alfredo Jaconi, 0-0. Por conta do gol marcado aqui, dos 2 gols, o Juventude ele subiu, hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Metropolitano caiu, só uma derrocada. Queda livre depois daquele 2013, tanto é que não tem nem divisão hoje. E esse é o objetivo do Metropolitano via Copa Santa Catarina. Metrô e Beck pretendem disputar no segundo semestre para alcançar a Série D e, quem sabe, ir subindo aos poucos, mas é uma competição realmente... E ali no placar, no palpite, eu olhei para a tabela, viu, Mancha? O Retrô, 18º colocado, está na zona do rebaixamento, está pressionado, assim como o próprio Figueirense, na questão aí do Thiago, o treinador, mas eu sinto, desde o Campeonato Catarinense, olhando ali o grupo, que o Thiago tem esse elenco na mão. Eu acho que o Figueira também necessita só um ponto, tá mal, o Figueirense vai ter que reagir, e nessa hora acredito que vai dar Figueirense, a camisa do Figueirense vai pesar mais nesse duelo lá na Arena Pernambuco. Legal, Emerson. O outro representante, pode colocar arte na tela, é o Brusque, né? Brusque joga só domingo, joga amanhã, enfrenta o Ipiranga de Erechim pela Série C, jogo marcado para as 7 horas da noite lá em Brusque. Vamos ver se vai entrar a nossa arte aí ou não, também não tem problema, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos então chamar o Cacá Oliveira, direto de Itajaí, para comentar sobre os times, né? Tem o Brusque na Série C, mas tem também a Série D com Barra e Marcílio Dias. Chega mais, Cacá, boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde para você que está acompanhando o Clube da Bola. O Brusque enfrenta amanhã o Ipiranga de Erechim no estádio Augusto Bauer, de novo em casa. Brusque conquistou os primeiros 4 pontos em 6 disputados, venceu o Guarani no Augusto Bauer, gol do Biel, e está numa sequência muito boa, viu, amigos? O Brusque não perde há 7 jogos, acumula invencibilidade desde a época do Catarinense, Copa do Brasil e também o início dessa Série C do Campeonato Brasileiro. O time toma poucos gols também. Nos 16 jogos que o Felipe Gouveia comandou o Brusque nessa temporada, foram apenas 9 gols sofridos. São números que são positivos e que fazem com que o torcedor do Brusque sonhe com o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O grande objetivo da temporada é voltar à Série B. E o Brusque começa bem a Série C. Pontos e de novo tem um jogo em casa contra um adversário importante, já com tradição de Série C também, que é o Ipiranga de Erechim. Mas no Gigantinho, onde o Brusque sempre é muito forte, a expectativa é de uma vitória novamente. Brusque não tem desfalques, então é força máxima, ninguém fora por cartão nem por lesão. Então o Felipe Gouveia tem aí o time à disposição para poder manter a formação. Acredito que ele repete o time para tentar buscar mais uma vitória. E lembrando que na semana que vem, quinta-feira, tem Copa do Brasil. Na Arena Joinville, o Brusque enfrenta o Atlético Paranaense pelo jogo de ida da terceira fase. Para fechar, os times aqui da minha região, o Barra joga daqui a pouco, às 18 horas, contra o São Luís de Ijuí. Adversário também gaúcho,
que perdeu na estreia, o Barra perdeu para o Brasil de Pelotas lá no Rio Grande do Sul. Então, um confronto para a reabilitação do Pescador jogando no Barra Futebol Clube. E o Marcílio amanhã vai enfrentar o Guarani de Bagé. O Marcílio que teve uma logística meio maluca aí para essa viagem lá no Rio Grande do Sul. Saiu de Navegantes na sexta-feira, foi para Campinas, de Campinas Pelotas, isso de avião, e aí de Pelotas foi de ônibus para Bagé, onde está no hotel, e amanhã enfrenta a equipe do Guarani. É isso, os times da minha região com confrontos do Rio Grande do Sul. Volto contigo, Mancha, bom programa. Valeu, Kaká, obrigado. E Ansel, a gente comentava sobre o Brusque em programas passados aí, né? Que o Brusque precisava demonstrar um pouquinho mais de futebol, nesse retorno para casa, para o Augusto Bauer, depois de jogar fora de casa. Mas eu não sabia desses números, 7 jogos sem perder, né? Já é um recomeço. Foi eliminado pela Chapecoense no estadual nos pênaltis, né? Então acabou sendo um empate, acumulou mais um jogo de invencibilidade ali. Começa bem a Série C, um empate, uma vitória. A gente vê que o trabalho do Felipe Gouveia tem dado frutos. Pouco se conhecia sobre o trabalho dele aqui no Brasil, tinha trabalhado na Arábia Saudita, mas era um treinador pouco conhecido entre os muitos portugueses que passaram aqui no Brasil nos últimos anos. Mas a gente vê o clube tem melhorado, passou por problemas extra-campos nos últimos meses, com atrasos salariais de 2, 3, 4 meses, que inevitavelmente acabam influenciando no rendimento do atleta dentro de campo, mas vive um bom momento. Quem sabe, mais uma vez, o Brusque, na última vez que jogou a Série C, foi finalista, né? Quem sabe não pode beliscar novamente aí mais um acesso. Legal. Antes do intervalo, Marquinhos, na tua trajetória, você trabalhou com técnicos, teve a oportunidade de trabalhar com técnicos estrangeiros? Eu trabalhei, na verdade, somente com o Passarella, né, argentino, no Corinthians. Nessa época de treinadores portugueses, né, que vem aqui. Eu sou a favor, tá? Não sou contra. Fala muito disso, da questão que está vindo muito treinador estrangeiro por capacidade. A capacidade deles. Visto isso, o trabalho que fizeram aqui. Só abriram portas porque vieram treinadores portugueses de qualidade, né, e conseguiu realizar um bom trabalho e acabou abrindo portas para os demais. Óbvio que não são todos iguais a um Jorge Jesus, a um Abel Ferreira, claro que não. Mas esses treinadores fizeram histórias, né? O Abel continuou e o Jorge Jesus fez história no Flamengo. Então, por capacidade, né, deles, não que os brasileiros são incapazes, mas hoje, olhando e analisando, sim, o treinador português, ele tem essa qualidade, essa capacidade, não só de gestão, de planejamento, de grupo, mas de planejamento de treinamento, tal da periodização tática aí que falam-se bastante, isso reflete muito, né, no futebol de hoje, e os treinadores portugueses estão de parabéns, que sirva de exemplo para os treinadores brasileiros correr atrás de conhecimento. Tá certo. No próximo bloco, o Marquinhos vai revelar o que acontece. É a alimentação, são os ares de palhoça, porque ele tá cada dia que passa mais novo, hein? Tá mais jovem do que quando jogava no Avaí e no Figueira. Isso é papo pro próximo bloco, você aproveita o intervalo para participar da nossa enquete. Qual foi o gol mais bonito da semana? Foi o do Manga contra o Amazonas? Do Sérgio Oliveira, do Sport contra o Corinthians? Do Morelli, do Tigre, do Lucas Braga contra o Fluminense? Vamos dar uma olhadinha na nossa parcial. Ó, o gol mais bonito, hashtag Avaí, tava liderando, segue liderando com 50%, uma mexidinha na segunda posição. O Sport com 20%, o Criciúma agora com 15%, empatando com o Vitória, hashtag Vitória também com 15%. Aproveita o intervalo e vota lá, a gente já volta, é rapidinho para falar de Série D, temos outros assuntos aqui no Clube da Bola, não sai daí.